E aí, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para continuar nossa jornada de reflexão no Evangelho de Jesus, escrito por João, comentado e refletido por nós. Estamos aqui no capítulo 4. Hoje iniciaremos o capítulo 4 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. E vamos para a nossa leitura de hoje, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria que eu lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." E a mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vai, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade", disse a mulher. Até aqui. Nossa leitura, versículo 18. E hoje nós vamos refletir sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E um dos trechos que mais podemos enfatizar aqui sobre a nossa reflexão hoje seria do versículo 13 e 14. E a palavra mais usada é sede. E se eu pudesse dar um título, seria: qual seria a nossa sede? Qual é a nossa sede? Do que temos sede? Jesus, em sua plena sabedoria, maestria e perfeição, com tudo que tinha de qualidade de um ser divino que era, sendo totalmente Deus e totalmente homem, usava das coisas naturais, normais, comuns à rotina e ao dia a dia, para revelar coisas sobrenaturais e eternas. Jesus usava das coisas do cotidiano e aproveitava as oportunidades para revelar as coisas eternas e celestiais. E com isso, ensinar, ministrar, salvar, libertar. E é exatamente isso que ele faz nesse trecho em que estamos lendo aqui. Jesus estava no caminho, indo para um local específico, e por ali passou, porque aqui no versículo 4 nós vemos isso, né? Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus tinha uma rota a fazer, mas geralmente os judeus não gostavam nem de passar perto de Samaria, pelo histórico que eles tinham e todo o contexto em volta disso, da rixa que existia entre os judeus e os samaritanos. Não vou entrar nesse assunto. Mas Jesus, aqui o autor, na verdade, né, se preocupa em relatar isso porque Jesus tinha intenção de passar ali, porque Jesus tinha um encontro marcado
em Sicar, na região samaritana, com essa mulher. E aqui no versículo 6, onde fala sobre o poço de Jacó, estudando e escutando um pouco sobre o que nós falaríamos aqui, uma curiosidade muito importante que no Velho Testamento existiram vários encontros específicos de homens com mulheres no momento em que iam buscar água, em um momento de encontrar com o poço, assim como foi com Isaac, assim como foi com Moisés, assim como foi com Jacó. Existiram momentos muito específicos em que esses homens encontraram com mulheres. Esses encontros foram marcantes e todos eles relatados no Velho Testamento. Só uma curiosidade aqui para nós. E aqui vem a nossa reflexão e a nossa ênfase sobre tudo que nós lemos aqui. O trecho do versículo 10 eu vou ler de novo. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Essa mulher estava indo a um poço para buscar água, para saciar a sua sede, a sua necessidade fisiológica, biológica, física, né? Mas Jesus aproveita essa oportunidade para falar de uma sede espiritual. E aqui a pergunta e a reflexão que eu gostaria de fazer e que você se fizesse aí é: qual é a sua sede? Do que nós temos sede? E aqui nós vemos claramente que, na verdade, essa mulher nem sabia qual era a sua real necessidade, qual a sua sede verdadeira. Ela realmente necessitava de água física, mas a sua sede na alma era por Deus. E muitas vezes nós precisamos fazer essa reflexão. Qual é a nossa real sede? Do que nós temos necessidade? Do que realmente temos falta? Qual é aquele buraco que precisa ser preenchido dentro de nós? E Jesus é o único que sabe realmente qual é a sua sede. Do que você necessita? Qual é a água que você precisa? A sede que essa mulher tinha verdadeiramente era a sede de Deus, sede do Espírito de Jesus, que saciava, que satisfazia, que preenchia o único vazio que somente Ele pode preencher em qualquer ser humano nessa terra. E nós precisamos buscar em Jesus, em Deus, na palavra, no discernimento e no toque do Espírito Santo, qual é a nossa real sede. Somente Deus pode nos revelar e também nos saciar dessa sede espiritual, desse vazio que existe dentro de nós. Nós veremos à frente, na continuação dessa conversa, o quanto essa sede era clara para essa mulher, que no momento final dessa conversa ela até abandona a sua necessidade de buscar água, se sente preenchida por aquilo que Cristo estava ministrando sobre ela e corre, abandonando todo o resto. E essa é a pergunta e a reflexão que eu gostaria que você fizesse e pensasse. Qual é a sua real sede? E nós sabemos que somente Jesus e Deus pode nos esclarecer qual é essa sede e, juntamente com isso, nos preencher com o Espírito que preenche essa sede, que sacia essa sede na nossa alma e no nosso espírito. Pense sobre isso, faça a sua leitura, a sua reflexão e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu interior através da palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua santa e maravilhosa palavra. Muito obrigado pelo Espírito Santo que vem, Deus, selar as nossas vidas com a certeza da salvação, da reconciliação e de um relacionamento com Deus Pai, o único que pode preencher e saciar a sede que existe em todo e qualquer ser humano. E a minha oração é que esse mesmo Espírito, através da palavra, possa preencher os corações e que essa pergunta de qual é a nossa sede possa ser respondida por meio de Jesus e do teu Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Deus abençoe você.